Afinal, essa história de 10 mil horas existe? Tu precisa mesmo ter 10 mil horas fazendo alguma coisa para ser bom? Eu sou Fernando Félix, Persuasão e Influência. Hoje é dia de persuasão interna, a habilidade de convencer a tua própria mente a fazer o que é preciso. Para falar sobre esse assunto, nós temos que falar sobre mérito versus talento. O talento realmente existe ou basta querer e fazer até que algo seja aprendido realmente? A base do vídeo de hoje é o livro Outliers Fora de Série, do Malcolm Gladwell, colunista e escritor que tem vários outros livros fantásticos como Blink, O Ponto de Virada, Falando com Estranhos. Aliás, eu recomendo a leitura e o estudo de todos esses, por sinal. Vamos lá. O sucesso é uma combinação de talento e preparação, ele fala nesse capítulo do livro. O problema é que quanto mais os psicólogos analisam as carreiras dos talentosos, digamos assim, menor parece o papel do talento no resultado. Em 1990, o psicólogo Kay Anders Ericsson, ele realizou um estudo na Academia de Música de Berlim. Ele formou nesse estudo 3 grupos de violinistas da escola. O primeiro grupo era o grupo das estrelas, aqueles que tinham um desempenho muito bom, potencial de serem solistas de nível internacional. O segundo grupo era daqueles violinistas bons, não excepcionais. E o terceiro grupo era aqueles que provavelmente em momento algum tocariam profissionalmente, mas que tinham o desejo, que gostariam de ser professores de música depois da academia. A pergunta que esses violinistas tinham que responder era: quantas horas tu já praticou na tua carreira? E aí vamos lá. Todos começaram a tocar mais ou menos pelos 5 anos de idade e no início praticavam em média de 2 a 3 horas por semana. Os 3 grupos se igualavam nesse sentido. Por volta dos 8 anos isso começou a mudar. Os que faziam parte do grupo dos melhores passaram a se dedicar mais. 6 horas por semana aos 9 anos, 8 horas por semana aos 12, 16 horas por semana aos 14 e foram aumentando à medida que o tempo passava. Aos 20 anos, por volta dos 20 anos, eles já tocavam, isso com objetivos claros de melhoria, estudo mesmo, mais de 30 horas por semana. Nessa idade, esses do primeiro grupo já tinham 10 mil horas de treinamento na vida. Os alunos do segundo grupo, dos bons, mas não excepcionais, tinham em torno de 8 mil horas. E os futuros professores, aqueles do terceiro grupo, um pouco mais de 4 mil horas. Essa mesma comparação depois foi feita com pianistas. E o padrão era exatamente o mesmo. Aqueles amadores, eles não tinham praticado mais de 3 horas por semana na infância. Aos 20 tinham 2 mil horas em média de prática. Os pianistas profissionais de um nível mais alto foram aumentando o tempo e aos 20 também tinham ultrapassado essa marca, essa barreira das 10 mil horas. O que é o bacana, o que é o legal desse estudo? Ele não encontrou nenhum com talento natural, talento capaz de substituir as, digamos, horas de voo. Assim como não teve aqueles com pouco talento, mas dedicados, mas que tinham as horas de voo e que não conseguiram ter um alto desempenho. Todos esses conseguiam independente do talento, ou seja, a pessoa que entra numa escola de música de alto nível, ela se diferencia das outras pelo grau de esforço, isso que o estudo comprovou. E o detalhe é que quem está no topo não se dedica mais apenas, se dedica muito mais, tem uma diferença grande de horas aí. O neurologista Daniel Levitin, ele afirma nesse mesmo capítulo do livro que para tu ser, presta atenção, um expert de nível internacional
em qualquer atividade, são necessárias as 10.000 horas. Expert de nível internacional, o que não significa que tu tenha que levar todo esse tempo para aprender alguma coisa, para ser muito bom, inclusive, em algo. Agora, para tu chegar num nível máximo, daqueles realmente fora de série, fora da curva, aí sim, tu precisa das 10.000 horas. Isso equivale mais ou menos 3 horas por dia ou 20 horas por semana durante 10 anos. Mas, Félix, existem diferenças de uma pessoa para outra? Lógico, mas não foi encontrado nenhum caso com essa excelência de nível internacional em um prazo menor do que esse. O cérebro, ele precisa de um tempo para assimilar o conhecimento, para assimilar as novas habilidades adquiridas e para desenvolver esse nível de destreza. O Gladwell, inclusive no livro, ele cita o Mozart como exemplo. As obras iniciais do Mozart não são aquela coisa toda, se tu for pesquisar. Em grande parte elas são arranjos das obras de outros músicos. O mais antigo concerto do Mozart, que foi considerado uma obra-prima, o número 9, foi criado quando ele tinha 21 anos e já vinha compondo há 10 anos. No xadrez é a mesma coisa, com exceção do jogador lendário Bob Fischer, que alcançou a excelência no xadrez em 9 anos, são necessários 10 anos de prática como enxadrista para estar entre os melhores do mundo, o que dá uma média de 10.000 horas. Isso não é achismo, achômetro, isso é baseado naqueles que chegaram nesse patamar de melhores do mundo. Vamos falar de músicos. Beatles, por exemplo. Eles chegaram nos Estados Unidos em 64, na tal invasão britânica, quando o rock inglês começou a tomar conta, enfim. O John Lennon e o Paul McCartney começaram a tocar em 57, 7 anos antes. Não deu os 10 anos, mas olha só. O curioso é que o tempo entre a formação da banda e os discos que foram considerados as obras-primas dos Beatles, o Sgt. Pepper's, o White Album, foi de 10 anos. O que pouca gente sabe também, a não ser quem gosta muito dos Beatles e conhece a história, é que eles em 1960 foram convidados para tocar em Hamburgo, na Alemanha. E naquela época as casas noturnas que eles tocavam funcionavam da seguinte forma: a banda tocava por horas e horas e o público ia girando, tipo restaurante assim, que vai mudando o público para tu ganhar mais. Então ganhavam mais com a bilheteria dessa forma. O John Lennon tem um relato dele, inclusive, que diz que Hamburgo foi onde eles aprenderam a ser músicos de verdade, porque eles tocavam em média 8 horas por noite. 8 horas. O baterista da época, que foi antes do Ringo Starr, o Pete Best, ele conta que eles tocavam 7 noites por semana. 7 noites por semana, 8 horas por noite. Entre 1960 e final de 62, eles tocaram em Hamburgo 270 noites. Faz isso vezes 8 horas. E só aí tu já vai ter quase 3.000 horas de show, sem contar os ensaios. Quando os Beatles estouraram em 64, eles já tinham tocado ao vivo mais de 1.200 vezes. A maioria das bandas que chegam à fama hoje não tocam isso a carreira toda. O Gladwell linka tudo isso também com as oportunidades que teve quem nasceu em determinadas regiões, em determinadas épocas. Ele faz um link com ponto de partida, o que torna a leitura mais interessante ainda. Eu não vou conseguir aprofundar aqui, que isso daria mais um vídeo de 1 hora e assunto para um outro vídeo. Mas resumindo, talento existe? Existe, mas 100 horas de voo não te leva a um nível acima da média. Preciso 10.000 horas, Félix, para ser bom em algo? Não. Mas se tu quiser ser extraordinário de nível internacional, aí tu precisa. O que é 3 horas por dia ou 20 horas por semana durante 10 anos. Então tá aí o mito que tu precisa de 10.000 horas para aprender algo. Não é bem assim. Gostou do vídeo? Deixa teu comentário aqui, compartilha com quem pode ter benefício
Conteúdo além da persuasão e persuasão interna é só aqui. Um forte abraço. Valeu!